Um rei inexperiente, uma rainha frustrada, uma cama fria por 7 anos. Enquanto a França esperava herdeiros, o casal real escondia um segredo constrangedor. O casamento não tinha sido consumado. E o motivo pode te surpreender. Prepare-se para a história da lua de mel que nunca aconteceu e as consequências devastadoras que abalaram o trono de Luís XVI e Maria Antonieta. Seja bem-vindo aos vértices da história. Hoje mergulharemos em um dos maiores tabus da realeza: a intimidade dos poderosos. Nosso palco é a França do século XVIII, um caldeirão de efervescência cultural, mas também de tensões sociais e políticas crescentes. O ano é 1770. Luís, então Delfim da França, um jovem tímido e indeciso de apenas 15 anos, casa-se com Maria Antonieta, uma vibrante arquiduquesa austríaca de 14. Não era amor, claro, era política. Uma aliança estratégica entre as casas de Bourbon e Habsburgo, destinada a selar a paz. A expectativa sobre esse casamento era imensa. Mais do que uma união pessoal, era a garantia de continuidade de uma das dinastias mais antigas e gloriosas da Europa. A pressão para que a jovem rainha desse herdeiros ao trono era palpável, quase um peso visível sobre seus ombros. Mas o que deveria ser o começo de uma vida conjugal promissora, logo revelou um impasse silencioso e embaraçoso, algo que a pompa dos salões de Versailles não conseguiria encobrir. E aqui começa o nosso mistério. O casamento foi celebrado com todo o esplendor que Versailles podia oferecer. Festas, banquetes, celebrações que duraram dias. Mas por trás das portas fechadas dos aposentos reais, algo não estava certo. A noite de núpcias não foi consumada. Nem a segunda, nem a terceira. A primeira noite, que deveria ser o ápice da união, foi um fracasso. Os relatos quase imediatos que chegaram aos ouvidos da imperatriz Maria Teresa por meio de seu embaixador, Conde Mercy Argenteau, confirmavam que o jovem Delfim Luís era passivo e desinteressado, e a consumação simplesmente não ocorreu. Essa falha se repetiu dia após dia. A cada amanhecer, a ausência de um herdeiro tornava-se mais gritante, e a corte, sempre atenta aos sinais mais sutis, começou a perceber que algo estava errado. A própria Maria Antonieta, em suas cartas à mãe, expressava sua frustração e confusão com a inação do marido. Ela descrevia a situação com uma mistura de ingenuidade e desapontamento, pois, como jovem noiva, esperava cumprir seu dever e ter uma vida conjugal normal. A união de Luís XVI e Maria Antonieta permaneceu não consumada por longos 7 anos. 7 anos de frustração, de especulações crescentes nos corredores da corte, como o rei e a rainha de uma das nações mais poderosas da Europa podiam falhar em algo tão básico e essencial para a continuidade de sua linhagem. A corte, um ninho de intrigas e desconfianças, começou a fervilhar. A tensão entre o dever público de perpetuar a dinastia e a privacidade frustrada do casal tornava-se insustentável. Foi então que os bastidores do palácio se tornaram ainda mais movimentados. Médicos convocados, cartas trocadas em segredo e até mesmo espionagem diplomática revelariam detalhes surpreendentes. O que realmente aconteceu durante esses 7 anos? Graças a registros históricos detalhados como as cartas do embaixador austríaco Conde Mercy Argenteau à imperatriz Maria Teresa, mãe de Maria Antonieta, temos um vislumbre fascinante. Mercy Argenteau, atuando como uma espécie de espião e confidente, relatava cada detalhe da vida do casal, incluindo a falta de consumação. Médicos da corte foram consultados. A teoria mais aceita na época, e ainda hoje, é que Luís XVI sofria de uma condição anatômica conhecida como fimose, que dificultava ou impedia a relação sexual. Ele relutava em fazer a cirurgia que resolveria o problema. A situação era tão crítica que o irmão de Maria Antonieta, o imperador José II da Áustria, um homem prático e direto, decidiu intervir pessoalmente. Em 1777, ele fez uma visita diplomática a Paris e passou um tempo significativo com o casal. Durante essa visita, José II teve conversas francas e detalhadas com Luís XVI e Maria Antonieta,
aconselhando-o sobre como superar o impasse. Seus conselhos, segundo as cartas de Mercy Argenteau, foram muito específicos e diretos, algo que nos dias de hoje seria impensável em uma intervenção real. E surpreendentemente funcionou. Após a partida de José II, a união foi finalmente consumada. Não muito tempo depois, Maria Antonieta engravidou. O nascimento da primeira filha, Maria Teresa, em 1778, e subsequentemente de seus filhos Luís José, Luís Carlos e Sofia, trouxe um alívio temporário para a corte e a monarquia. Para entender plenamente o impacto desse escândalo íntimo, precisamos mergulhar mais fundo nas personalidades de Luís XVI e Maria Antonieta. Eles eram, em muitos aspectos, um contraste gritante, e suas características individuais amplificaram os desafios do casamento e do reinado. Luís XVI era, por natureza, um homem reservado, tímido e com pouca inclinação para as frivolidades da corte. Ele preferia a tranquilidade de seus estudos ou a caça. Era bem intencionado, mas frequentemente indeciso e lento para reagir a crises. Sua passividade e timidez em relação à própria sexualidade contribuíram para a prolongada não consumação e para a percepção de sua fraqueza. Maria Antonieta, por outro lado, era extrovertida, vivaz e cheia de energia. Vinda de uma corte austríaca mais informal, ela achou as rígidas etiquetas de Versalhes sufocantes. Sua busca por entretenimento e seus gastos exuberantes logo a tornaram alvo de críticas. A falta de intimidade com o rei pode tê-la levado a buscar satisfação em outras atividades e amizades, incluindo uma conhecida predileção por jogos de cartas, hábito que lhe rendeu perdas financeiras e alimentou ainda mais os murmúrios da corte. Para saber mais sobre esse aspecto da vida da rainha, confira nosso vídeo dedicado a esse tema, cujo link está na descrição. Juntos, eles formavam um par desajustado. Suas personalidades não só prejudicaram a relação, mas minaram a imagem de solidez e prosperidade que a monarquia precisava desesperadamente projetar. A intimidade não era apenas um assunto pessoal, era um ato político crucial para a estabilidade do trono francês. Quer desvendar mais segredos da realeza e suas histórias intrigantes? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas a consumação e o nascimento dos herdeiros não foram suficientes para apagar as chamas das especulações que já haviam se espalhado por toda a França. A corte era um terreno fértil para mexericos, e a intimidade do casal real tornou-se um prato cheio. Circularam narrativas sobre a suposta infidelidade de Maria Antonieta. Ela foi acusada de ter amantes e de ser promíscua. Apelidos como Madame Déficit foram acompanhados por Rainha Libertina. É importante ressaltar que não há comprovação histórica sólida de suas supostas traições. Muitos desses ataques eram calúnias criadas por inimigos da Áustria ou por facções da própria corte que queriam desestabilizar a monarquia. Também a sexualidade de Luís XVI foi alvo de insinuações cruéis, sugerindo impotência ou desejos inadequados. Boatos usados para desacreditar sua autoridade e masculinidade. Essas narrativas populares e mitos eram muito mais do que simples conversas. Panfletos e charges satíricas distribuídas por toda Paris retratavam o rei como um tolo fraco e a rainha como uma devassa extravagante. Esses panfletos e charges não eram apenas zombarias. Eram armas políticas, projetadas para destruir a imagem da coroa e inflamar a opinião pública. Ao longo do tempo, esse desgaste ajudou a alimentar o descontentamento popular que explodiria com a Revolução Francesa. A falha íntima virou metáfora nacional. Uma monarquia impotente, literal e simbolicamente, incapaz de responder às necessidades de seu povo. Diante de tantas versões e acusações, o que os historiadores realmente afirmam sobre essa história íntima que virou crise política? Então, o que é fato e o que é pura especulação nessa trama de intimidade real? Historiadores modernos, como Antônia Fraser em sua biografia de Maria Antonieta, ou Eveline Lever, têm explorado esses temas com mais profundidade e menos preconceito. Eles confirmam a realidade da não consumação inicial e a intervenção de José II. A questão da fimose de Luís XVI é amplamente aceita como a explicação mais plausível. O importante é entender o impacto.
A incapacidade inicial de Luís XVI e Maria Antonieta de gerar herdeiros e as subsequentes alegações sobre suas vidas íntimas não foram meras anedotas. Eles contribuíram massivamente para a erosão da imagem pública da monarquia. Um rei que não conseguia cumprir seu dever mais básico, gerar um sucessor, era visto como fraco e ineficaz. Uma rainha que se tornou alvo de calúnias sobre sua moralidade minava a dignidade da coroa. Até hoje, a imagem de Maria Antonieta como vítima de calúnias persiste em filmes, livros e na cultura popular, moldando como vemos essa figura histórica. Esse escândalo íntimo, somado a crises financeiras, fome e a impopularidade geral da realeza, foi um dos muitos fatores que alimentaram o fogo da Revolução Francesa. A lua de mel fracassada simbolizou, de certa forma, a falha de uma monarquia em atender às expectativas de seu povo e de sua própria dinastia. A história de Maria Antonieta e Luís XVI nos mostra como a linha entre o público e o privado é tênue, especialmente para aqueles que ocupam o poder. Um problema íntimo, mal gerido e explorado politicamente, pode ter consequências monumentais, influenciando o destino de nações inteiras. É um lembrete vívido de como poder, sexualidade e imagem pública se entrelaçam de formas complexas e, por vezes, trágicas. Essa história nos faz refletir. Até que ponto a vida privada de líderes ainda molda o destino de nações? Essa foi a história da lua de mel fracassada que, de certa forma, ajudou a selar o destino de uma das maiores dinastias da história. Se você foi cativado por essa jornada através dos segredos da realeza, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias fascinantes. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também ama se aventurar pelos vértices da história.